Meus irmãos, na Igreja de Deus não existe coincidências, não existe sorte nem acaso. O presbítero Gutenberg não sabia o texto que eu iria pregar, nós não tínhamos combinado, mas o texto que o Senhor tem colocado no meu coração é exatamente um texto que fala de bem-aventurança, de alegria, de felicidade. Na verdade, é o texto magno que trata desse assunto, que é Mateus capítulo 5, versos 1 a 12, que trata sobre as bem-aventuranças. Durante essa semana, esse texto ficou no meu coração e eu quero trazer ao púlpito aquilo que o Senhor tem falado comigo. Eu ainda não decidi qual livro nós vamos expor de forma sequencial, então eu estou trazendo para o púlpito alguns textos, algumas passagens bíblicas que têm estado no meu coração e tenho compartilhado com a Igreja do Senhor esses versículos, parágrafos ou perícopes da Palavra de Deus. Então, queria convidar a igreja para juntos abrirmos a nossa Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versos 1 ao 12. Mateus, capítulo 5, versos 1 ao 12, Palavra do Senhor. Eu estou com a Bíblia nova e eu vou começar a ler essa versão aqui, a Nova Almeida, mais uma vez. Então, eu vou utilizar aqui a NAA, a Nova Almeida atualizada, mas os irmãos vão ver que é simplesmente uma revisão, uma atualização do português, né? Da nossa ARA. Então, diz assim a palavra de Deus, Mateus, capítulo 5, versos 1 ao 12. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. Jesus disse: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Vamos orar ao Senhor, vamos pedir ao Senhor que essa palavra seja aplicada em nossos corações. Pai querido, estamos diante da Tua palavra, palavra inspirada, palavra viva, palavra que penetra no mais profundo do nosso ser e produz e faz a mudança que só o Senhor pode fazer na vida do homem. Oh Deus, eu não sei como se encontra o coração dos irmãos aqui presentes ou daqueles que nos acompanham na internet, mas eu sei que essa palavra tem um endereço certo. O meu coração, o coração da Tua igreja, o coração dos Teus eleitos, das Tuas ovelhas. Fala conosco, Senhor. Fala o nosso coração de uma forma toda especial. Fala aquilo que nós precisamos e não pura e simplesmente o que nós queremos ouvir.
que de fato as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração, como ministro da Tua palavra nesta manhã, sejam agradáveis na Tua presença. Que seja o Senhor falando e não pura e simplesmente o homem. Nos dá discernimento, luz, intrepidez para ministrar a Tua palavra com fidelidade e no poder do Teu Espírito. É assim que eu te oro e desde já te agradeço em Cristo Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos e irmãs, o seminário é um momento ímpar, singular na nossa vida. Passar pelo seminário é viver uma experiência marcante na vida. São 4 anos de curso, onde você está ali não só aprendendo matérias, estudando teologia, mas você está ali crescendo intelectualmente, espiritualmente, crescendo em amizade, em companheirismo, sendo provado em muitas áreas da sua vida. E não resta dúvida que é um momento assim inesquecível na nossa vida. Poderíamos dizer que algumas aulas são inesquecíveis, pelo seu conteúdo, pela profundidade do professor. E tem uma aula específica dos 4 anos que eu passei no seminário, que essa ficou na minha memória e marcou a minha vida. Um dia, o professor de educação religiosa, ele chegou na sala de aula e ele disse: a nossa aula hoje vai ser diferente. Deixa os cadernos aí, deixa a Bíblia em cima da mesa e vamos fazer uma caminhada pelo campus. Vamos andando e à medida que nós formos andando, caminhando por todo o complexo do seminário, eu gostaria de transmitir algumas coisas para vocês. E nós saímos da sala de aula, passamos pelo monumento que tem logo na entrada daquele complexo das salas de aula, onde ali tem uma placa comemorativa falando da construção daquele prédio, das pessoas que estiveram envolvidas. Ali ele deu uma paradinha, falou sobre alguns nomes que estavam retratados naquela placa, ressaltou o legado daquelas pessoas e continuou caminhando. Chegamos mais na frente, onde tem o casarão do seminário, a primeira sede do seminário, um casarão antigo, um casarão que já é tombado como patrimônio histórico de Pernambuco. E ali ele nos contou um pouco sobre a história daquele casarão, as pessoas que ali estudaram, a primeira turma que foi formada, e foi falando aquela história. Depois fomos para debaixo das árvores, e ele começou a exemplificar mais a matéria que estávamos estudando. Eu não lembro todos os detalhes daquela aula, mas uma coisa eu sei: aquela aula marcou a nossa vida, marcou a nossa história, ficou guardada na nossa memória para todo sempre. Por quê? Porque nós tínhamos ali um mestre, nós tínhamos ali os alunos, nós tínhamos ali um mestre caminhando com os seus alunos e transmitindo-lhes ensinos, instruções, princípios que deveriam ficar para sempre na memória deles. Pois bem, o texto que lemos fala de uma dessas aulas marcantes, que fica na memória. Mas aqui nós não temos pura e simplesmente um professor do Seminário Presbiteriano do Norte, por mais bem qualificado que ele seja. Nós não temos aqui um dos grandes pastores, pregadores, evangelistas
da história da igreja, como, por exemplo, o Dr. Billy Graham e tantos outros luminares ou ilustres da Cátedra Sagrada. Nós temos aqui o próprio Filho de Deus, o Senhor Jesus, aquele que é a própria palavra encarnada, transmitindo ensinos, instruções, princípios para a nossa vida. Portanto, baseado nesse texto aqui, eu queria trazer um tema ao nosso coração. E o tema é aos pés do Mestre dos Mestres. Aos pés do Mestre dos Mestres. Olha como é que o texto começa, principalmente os versos 1 e 2. Eu quero focar nesses 2 versos. Eu não tenho como expor os 12 versículos. Talvez, se Deus confirmar no meu coração, a gente continue aí a série sobre as bem-aventuranças. Mas olhe o que o texto diz. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram. Então ele passou a ensiná-los. Jesus disse. Qual é o contexto dessa passagem? Nós estamos diante da abertura do maior sermão da história. Como diz o pastor Hernandes, pregado pelo maior pregador da história, o Senhor Jesus Cristo. Onde nós temos aqui as bases do reino de Deus sendo expostas para nós. Os princípios do reino, a constituição do reino, as normas do reino de Deus sendo colocada diante dos súditos desse reino. Mateus capítulo 5 abre o chamado Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha. Não se sabe onde era essa montanha, qual montanha era, porque na região são muitos montes, muitas montanhas, mas o fato é que Jesus, ele, nesse momento aqui do seu ministério, que está iniciando o seu ministério público, ele sobe o monte e ele começa a ensinar para as multidões e, em especial, para os seus discípulos. Mas qual é o contexto? O contexto é o capítulo 4. Se você olha o capítulo 4, você vai ver que Jesus, após ser batizado, após enfrentar a tentação no deserto do diabo e sair vencedor, ele começa o seu ministério na Galileia pregando arrependimento, pregando mudança de vida, pregando uma transformação radical na vida das pessoas. E ele prega, e ele ensina, e ele confronta as multidões, iniciando o seu ministério. Mas Jesus sabe que ninguém consegue fazer nada sozinho. Então, para que esse ensino alcançasse o mundo, para que essa mensagem saísse da Galileia e chegasse até nós, alcançasse o globo, Jesus sabia que precisava de pregadores, de agentes propagadores desta mensagem. Então diz o texto aqui que ele, caminhando junto ao mar da Galileia, ele começa a convocar os apóstolos, que no primeiro momento são discípulos, ele convoca para serem discípulos, para estarem com ele, e depois ele os envia como apóstolos, como pregadores autorizados e enviados pelo próprio Jesus. Então ele chama os apóstolos, ele convoca os apóstolos, e agora ele vai treinar, ele vai ensinar, ele vai instruir esses apóstolos.
como mestre dos mestres, ele vai treinar os seus discípulos. Ele vai ensinar a palavra de Deus para estes discípulos. Isso levou um estudioso muito famoso na história, Dr. William Barclay, que já está citando outra autoridade, a dizer que o Sermão do Monte, o que temos aqui no Sermão do Monte, é exatamente o sermão de ordenação dos primeiros pregadores, dos apóstolos, daquela primeira turma ministerial do Senhor Jesus. Quando nós somos ordenados, nós temos um sermão que é pregado para nós, ou uma parênese, onde recebemos ali instruções concernentes à nossa vida ministerial, à nossa pregação, à nossa maneira de viver o ministério. Então, Jesus está aqui ordenando estes homens ao ministério sagrado, ao ministério da palavra, à pregação da palavra. Eles serão os enviados, os apóstolos, e Jesus vai treiná-los, instruí-los com esse primeiro sermão de ordenação. Mas a outra coisa que deve nos fazer pensar é que Jesus vai pregar esse sermão quando ele olha para as multidões. As multidões estão se aglutinando diante dele. Ele está no auge aqui das suas mensagens. E aí, quando ele vê a multidão à sua frente, diz o texto, que ele sobe o monte, se assenta, os discípulos se aproximam dele e ele, abrindo a sua boca, passa a ensiná-los, dizendo. O que é que isso significa para nós e que é fundamental? É que Jesus não perde a oportunidade de ensinar, e de ensinar principalmente as multidões. Todo pregador, todo pastor, todo evangelista, ele deve ter esse senso, essa sabedoria, essa urgência de ministrar a palavra de Deus, principalmente quando ele vê que existe uma multidão à sua frente. E não era uma multidão qualquer, era uma multidão carente, oprimida, uma multidão que estava sedenta da palavra de Deus, uma multidão que precisava ouvir a respeito do reino dos céus, uma multidão que há mais de 400 anos não ouvia a voz do Senhor, nem por sonho, nem por revelações, nem por pregadores, a não ser quando João Batista se levanta como esse profeta que abre o contexto da nova aliança, do Novo Testamento, e que vem como precursor do Messias, apontando o Messias. E aí, quando João sai de cena, que o Messias entra em cena e começa a ensinar, as multidões estão ávidas, sedentas, para ouvir a sua mensagem. Esse é o contexto. É o contexto do Sermão do Monte. É o contexto dessa mensagem onde Jesus lança, como eu disse, as bases, a plataforma do reino de Deus sobre a terra. O que é que nós podemos tirar daqui desse texto como lição, como pontos para a nossa reflexão e que deve nos fazer refletir, pensar e aplicar na nossa vida? Primeira coisa que eu vejo nesse texto aqui, quando eu olho para o texto, é a pessoa do pregador. Você já pensou que coisa maravilhosa? É você ouvir o Senhor Jesus pessoalmente. Fique imaginando aquele dia. Se coloque naquela cena.
Se coloque no meio daquela multidão, naquele contexto, e veja aquelas pessoas olhando para a colina daquele monte, ou para aquela montanha, e vendo aquele homem, um judeu de Nazaré, um homem simples, com vestes simples. Ele não estava numa grande catedral, ele não estava vestido com as vestes clericais, de paletó e gravata. Ele estava vestido como um judeu simples, do campo, um homem da terra, um homem simples, mas que de repente sobe ao monte, se assenta, e quando abre a sua boca, esse pregador é diferente de todos os outros que já passaram naquela terra. É diferente de qualquer outro pregador na história. É o Filho de Deus. É aquele que é a própria palavra encarnada. É aquele que Thomas Watson diz que é a profecia e o profeta. Esse mesmo Thomas Watson, ele diz que o que temos aqui é aquele cujas palavras são oráculos, cuja vida é um exemplo, cuja morte é um sacrifício. Nós temos aqui o incomparável, o sublime, o majestoso, o nosso amado e suficiente Salvador, Jesus Cristo, pregando a palavra de Deus, ministrando a palavra de Deus. E que coisa maravilhosa é que o texto coloca algumas coisas aqui sobre esse pregador que deve nos fazer pensar. Primeiro, olha como é que o texto começa: ao ver as multidões. Esse pregador, ele olha, ele observa, ele vê, ele contempla a multidão. Mas por que será que Mateus está colocando isso? Será que Mateus está simplesmente querendo dizer que Jesus não era cego? Não. É que Mateus está destacando para nós que Jesus olhou para aquela multidão e ele não olhou com um olhar qualquer. O que ele viu naquela multidão? O que ele contemplou naquela multidão? Ele olhou para aquela multidão e viu aquela multidão como ovelhas perdidas que não tem pastor. Ele olhou para aquela multidão e viu exatamente ali um povo oprimido, cansado, exausto, sobrecarregado. Lembra do contexto da época? Nós estamos aqui na fase de opressão, de domínio absoluto do Império Romano sobre os judeus. Nós estamos aqui em uma época onde esse povo está sendo massacrado com pesados impostos. Então nós temos aqui uma população que não só está sedenta das coisas de Deus, porque vem de um período de escassez da revelação divina, mas um povo que está sedento de todas as outras coisas. Um povo oprimido, um povo subjugado, um povo sofredor. Um povo que está aguardando que Deus faça alguma coisa que tire eles daquele cativeiro, daquela opressão, daquela dominação, que traga de volta as glórias do tempo de Davi, a liberdade daquele povo. Ao ver as multidões. Oh, meus irmãos, como nós, os pregadores, os pastores, mas não só os clérigos, os leigos também, como nós precisamos contemplar a multidão. Como nós precisamos olhar para a multidão e olhar com o olhar de Jesus. Olhar
não pura e simplesmente para contemplar o número, para contemplar aquela imagem que muitos se emocionam quando vê uma grande multidão reunida, mas contemplar com um olhar que vai lá nos corações e ver qual o real estado daquela multidão. O texto diz: ao ver as multidões, Jesus viu aquela multidão. Aí o texto começa a se revestir de uma solenidade tremenda. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Mateus não está gastando tinta. Mateus não está aqui enchendo linguiça, aumentando as páginas do seu livro para o livro ficar rechonchudo e vender mais, dar sinal de profundidade, nada disso. Mateus está sendo cirúrgico na sua descrição daquele dia, daquela cena, daquele momento de ensino de Jesus. Porque o texto coloca muito bem: vendo as multidões, ao ver Jesus as multidões, e com esse olhar de raio-x, com esse olhar de Deus, com esse olhar que vai no mais profundo do nosso ser, ele viu a necessidade de subir ao monte para falar-lhes aos corações. Por que ele subiu o monte? Por que Mateus destaca isso? Veja que ele não destacou qual foi o monte. Ele não detalha para nós que monte foi esse. Como nós gostaríamos de saber. Quem vai a Israel tem lá o monte das bem-aventuranças. Mas não se sabe se realmente foi naquele local onde os visitantes vão hoje. Sabe-se que é naquela região, mas não se tem certeza, você não pode colocar um X, foi aqui que Jesus falou. Mas esse detalhe não é importante. O que é importante é o fato de Mateus dizer que Jesus, vendo as multidões, ele subiu ao monte. Por que ele subiu? Ele subiu porque o monte sempre esteve presente na história do povo de Deus quando se trata de momentos extremamente decisivos na vida desse povo. Basta você lembrar do Monte Sinai, onde se recebe os 10 mandamentos, a lei de Deus, até as revelações dos diversos montes que vêm na Bíblia, e culminando com o monte lá do Calvário, onde o nosso amado Salvador vai morrer por nós. Nos momentos mais decisivos da história do povo de Deus, sempre tem um monte fazendo parte da história. Aqui, alguns estudiosos dizem que provavelmente Jesus subiu o monte para facilitar a comunicação. É uma multidão que está na frente dele. Nós temos aqui um período em que não existia amplificação de som, como nós temos aqui no nosso templo. Não tinha microfone, não tinha caixa de som. Era a voz, pura e simplesmente a voz. E aí, alguns dizem que Jesus subiu o monte para ter um maior alcance da sua voz, ampliar o alcance da sua voz. Ele sobe o monte, fica numa posição privilegiada, e à medida que ele fala, a sua voz ecoa e é levada para aquela multidão que está ali à sua frente. E nós não temos nenhum problema de considerar isso.
É claro que Jesus, de forma estratégica, ele vai usar os meios para que a sua mensagem possa ser admitida pelas pessoas que estão ouvindo. Mas eu penso, e não estou só nisso, estou seguindo toda a tradição da igreja e os grandes exegetas da história da igreja, eu penso que o que temos aqui não é pura e simplesmente uma questão de estratégia de comunicação da parte de Jesus. O que temos aqui é algo teológico. O que temos aqui é algo que nos traz um sentido espiritual. O que temos aqui é a revelação do Filho de Deus. Por quê? Aquele povo tinha ouvido falar que Moisés um dia subiu ao monte para receber as tábuas da lei, a lei de Deus, a constituição da nação de Israel. Ali Moisés recebeu os 10 mandamentos, ali Moisés recebeu todas as instruções da lei moral, da lei civil, a lei cerimonial. Ali Moisés esteve na presença de Deus naquele monte, recebendo todas essas leis e instruções para o povo de Deus. E agora nós temos o Senhor Jesus Cristo como um profeta que o próprio Moisés havia profetizado, que se levantaria um profeta semelhante a ele e que seria maior do que ele. Jesus sobe o monte como esse novo Moisés, esse novo legislador, esse que traz a lei de Deus para o povo. E ele não está trazendo uma nova lei, ele sobe o monte para expor e aplicar a lei para a vida daquele povo. É a mesma lei que foi dada lá no Sinai, só que agora ela está sendo explicada, aplicada, ela está sendo colocada diante daquelas pessoas no seu sentido exato, real, como Deus queria que essa lei fosse aplicada para a vida do seu povo. Então o que temos aqui é Moisés sendo mais uma vez colocado diante do povo, mas agora na pessoa de Jesus Cristo, como o verdadeiro legislador, como profeta, como aquele que traz a palavra, a lei, os ensinos, os mandamentos de Deus para o seu povo. Então por isso que ele sobe o monte. Ele não sobe o monte só por uma questão estratégica de comunicação, ele sobe ao monte porque ele é esse profeta de Deus, esse novo Moisés, esse legislador que está trazendo a lei para o povo de Israel. Mas o texto continua. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou. Que coisa tremenda, meus irmãos. Porque, como eu disse, Mateus está sendo detalhista. Ele está dando ênfase ao olhar de Jesus, ele está dando ênfase à razão teológica porque Jesus subiu aquele monte, e ele está dando ênfase para nós à postura de Jesus ao ensinar. E ele vai colocar duas coisas que são fundamentais para a gente entender a importância desse ensino. Primeiro, o texto diz que ele se assentou. Quando a gente olha para o contexto da época, os rabinos, eles costumavam ensinar caminhando com os seus discípulos. À medida que eles iam caminhando, eles falavam, eles ensinavam, eles transmitiam o conteúdo da lei, os princípios, as normas, as interpretações da lei.
Não era como nós fazemos hoje, uma plateia sentada, um púlpito no meio e alguém ensinando. Não, o ensino era dinâmico. O ensino, no contexto da época, era um ensino caminhando com o mestre. Só que quando aquele rabino, ele queria chamar a atenção para um ponto específico, quando ele queria dizer assim, isso aqui que eu vou dizer para vocês agora, vocês não podem jamais esquecer, aqui está o fulcro, o foco, o ponto principal que vocês devem prestar atenção. Não é que as outras coisas não sejam importantes, são importantes, mas aqui é o ponto principal. Ele se assentava. Quando ele se assentava, significava dizer assim, preste atenção que vai cair na prova. Preste atenção que isso aí é de fundamental importância para as nossas vidas. É claro que até hoje a gente usa a expressão cadeira do professor. O Papa, quando vai falar algo que é solene, que é um dogma, ele diz ex cátedra, da sua cadeira. E aqui o texto está colocando exatamente isso. Jesus está assentando-se para dizer que aquele momento ali é ímpar, é singular, é de suma importância, que eles devem prestar atenção. E aí diz o texto, ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. Jesus disse. Veja como é interessante o relato. Eu disse no início que eu estou começando a ler a Nova Almeida. E toda versão, toda tradução tem as suas vantagens e desvantagens. Você ganha em alguma área e você perde em outras. Por exemplo, aqui, nesse texto, os tradutores da Nova Almeida, que fizeram a revisão, eles não colocaram um detalhe de forma muito clara, está aqui no texto, mas por uma questão de não dar a ideia de redundância, não parecer uma redundância, eles não deixaram um detalhe que na versão Ara, a clássica, está. Se você prestou atenção na leitura, o texto que nós acabamos de ler aqui na Nova Almeida diz assim: ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte, ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. E Jesus disse, na Ara diz, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte. E como se assentasse, aproximaram-se dele os seus discípulos e, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo. É assim que está na Ara. A expressão abrindo a sua boca, que os tradutores não colocaram aqui por uma questão de português, de língua portuguesa, de não dar essa redundância, mas se a gente não prestar atenção nessa expressão, a gente vai perder uma lição tremenda do texto. É que quando aparece no texto a ideia de abrindo a sua boca, essa expressão abrindo a boca, ensinava, ou como diz aqui no texto, né, que os discípulos se aproximaram, então ele passou a ensiná-lo. É claro, você só ensina falando. No primeiro momento, a gente vê por esse lado. Como é que você vai pregar? Como é que você vai dar uma aula sem falar? Só que no texto grego tem esse detalhe, abrindo a sua boca. Por quê? Por algumas razões que a cultura da época nos ensina. Quando se usava essa expressão, abrindo a boca, o que os autores queriam dizer é que
aquilo que seria transmitido era algo solene. Ou seja, quando Mateus usa essa expressão que abrindo a sua boca os ensinava, o que ele quer dizer é que aquilo que Jesus iria transmitir agora era algo soleníssimo. Soleníssimo. Era isso que significava na cultura judaica essa ideia de abrir a sua boca. Fulano abriu a boca para falar. O professor está abrindo a boca para falar. A ideia é algo solene. Mas não só isso. A ideia dessa expressão abrindo a sua boca é que quando se usava ela, o que estava por trás era o que vai ser dito agora é algo que vem do fundo do coração, das entranhas. Diz assim, Camila abriu a sua boca para falar. Significava dizer que Camila iria abrir o seu coração, a sua alma, colocar diante dos seus alunos, dos seus ouvintes, da plateia que estava ali, ouvindo aquele discurso, aquilo que estava no mais íntimo do seu ser. Então é uma expressão para dizer assim, Jesus abriu o coração e passou a ensinar aos discípulos. Passou a falar com os discípulos. Mas não só isso. O que Mateus está querendo colocar para nós aqui? Mateus está colocando para nós aqui que o Senhor Jesus, quando ele diz, e abrindo a sua boca os ensinava, ele está querendo dizer que Jesus ensina com os lábios, sim. Mas nós não ensinamos só com os lábios. Jesus também ensinava com a vida. Como dizia Thomas Watson, sua vida era um exemplo. Suas palavras eram oráculos. Eram verdadeiras profecias. Eram instruções para as pessoas. Mas Jesus não ensinava só com palavras, Jesus ensinava com a vida, com atitudes, com comportamento, com a maneira de ser. E nós precisamos guardar isso aqui, meus irmãos, porque são duas dimensões da educação. Isso levou Calvino a dizer que nós ensinamos de 3 formas: exemplo, exemplo e exemplo. Nós ensinamos com exemplo. Então Jesus, ele ensina com o seu exemplo, com a sua vida, com a sua postura, com a sua caminhada. Ele era um modelo para os discípulos e é um modelo para nós. Mas agora, ele está ensinando não só com o exemplo, com a vida, mas ele está ensinando a partir das palavras, abrindo a sua boca, os ensinava. Que Deus nos ajude a ter essas duas dimensões, principalmente nós que somos pregadores, mestres, anunciadores da palavra de Deus. Nós precisamos ensinar com os lábios, ter o conteúdo da palavra de Deus nos lábios, e precisamos ensinar com a vida, com a nossa vida. Então veja que Mateus está colocando para nós aqui essa pessoa bendita do Senhor Jesus como pregador, como aquele que instrui, como aquele que edifica, aquele que traz a palavra de Deus para nós. E ele coloca a sua visão, a sua postura, a sua autoridade como esse novo Moisés, esse legislador, esse que é o profeta de Deus para trazer a palavra de Deus ao povo. Mas o texto não fala só do pregador. O texto diz assim: ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. Jesus disse.
Nós temos aqui a pessoa do pregador, o Senhor Jesus, o príncipe dos pregadores, o mais excelente dos pregadores. Mas nós temos aqui os ouvintes desta pregação. Quem são os ouvintes? E aqui, meus irmãos, é um dos pontos desse texto que é fruto de muita reflexão, estudo e até de polêmica. Porque algumas pessoas olham para o Sermão do Monte e dizem que o Sermão do Monte ele é dirigido para toda a humanidade. Então, o que nós temos aqui é a ética do reino que deve ser transmitida para toda a humanidade e que deve ser implantada como lei para todas as pessoas. Outros dizem que esse texto aqui ele é aplicado somente para os eleitos de Deus, para aqueles que são filhos de Deus, que são súditos desse reino, e que, na verdade, ele não é nem aplicado nesta era que nós vivemos, mas estes princípios do reino, eles serão aplicados no milênio, no estabelecimento do reino milenar de Cristo. Quando esse reino for instituído, milenar, então o Sermão do Monte será aplicado para a vida daqueles que são súditos do reino. Outros vão dizer que não, que o reino de Deus já existe, já está presente, já se manifesta entre nós, e que o reino de Deus, ele é exatamente aplicado, esses princípios aqui do reino de Deus, ele é aplicado para a vida da igreja. Porque desde que Jesus veio, o reino de Deus já foi implantado, e o reino de Deus ainda será implantado no seu aspecto definitivo com a segunda vinda gloriosa do Senhor. Mas ele já está entre nós, o reino de Deus está entre vós. Dr. Martin Lloyd Jones diz que onde tiver um crente, o reino de Deus chegou, porque tem ali um súdito desse reino, alguém que obedece a esse reino. Então, quem é o público de Jesus? O público de Jesus, veja que o texto diz que ele, vendo as multidões, ele sobe ao monte e se aproxima dele os seus discípulos. E isso aqui é importante para nós, porque esse texto, a ideia, pelo menos que eu sigo, posso estar errado, mas eu sigo essa linha, é que o Sermão do Monte ele pode ser pregado para a multidão como um todo, no geral, mas ele vai ser eficaz e aplicado de forma eficaz para a vida daqueles que são verdadeiros discípulos do Senhor Jesus. Quando nós proclamamos o Sermão do Monte, os princípios que estão aqui no Sermão do Monte, nós proclamamos para todos, mas a sua eficácia é para aqueles que são discípulos, aqueles que seguem, aqueles que já se renderam aos pés do Senhor Jesus. Então, veja que ele está pregando para a multidão, mas de forma especial, eficaz, ele está falando para aqueles que são seus discípulos, de forma particular. Aqui tem um ponto interessante, nós devemos proclamar a palavra de Deus para todo mundo, mas ela vai ser eficaz na vida dos verdadeiros discípulos. A proclamação é para todos, porque eu não sei quem são os eleitos, eu não sei quem são os escolhidos, eu não sei quem são os verdadeiros discípulos, mas a eficácia vai ser na vida daqueles que são os verdadeiros discípulos. Então o texto diz que ele se assentou e aí os seus discípulos se aproximaram dele. Oh, meus irmãos, que coisa maravilhosa é nós podermos olhar para isso aqui. Porque o verdadeiro discípulo, ele tem prazer na palavra de Deus.
O verdadeiro discípulo, ele tem prazer de sentar-se para ouvir a palavra de Deus. É isso que você está fazendo aqui nessa manhã. É isso que você está fazendo em casa. Veja, meus irmãos, aqui está uma das marcas de um verdadeiro discípulo de Cristo. O verdadeiro discípulo, ele tem sede pela palavra. Ele anseia pela palavra, ele não quer escutar de qualquer jeito. Ele se aproxima, ele se assenta, ele fica ali meditando, ruminando, bebendo desta palavra. Faça uma análise do seu coração. Faça uma análise da sua vida. Você tem essa característica? A palavra de Deus é mel para você? É doce ao seu paladar? É ouro refinado para a sua vida? Nós precisamos, irmãos, aprender com os discípulos de que nós devemos priorizar a palavra de Deus. Nós não podemos permitir jamais que a palavra de Deus esteja sendo pregada, proclamada, e eu estou distante, eu estou ausente, eu não estou focado. A gente precisa ter cuidado, porque como diz a parábola do semeador, quando a palavra de Deus está sendo proclamada, o inimigo faz de tudo para arrebatar essa palavra de nós, para tirar essa palavra de nós, para nos distrair, para nos fazer focar em outras coisas e não na palavra de Deus. Mas o texto diz que quando Jesus se assentou e os discípulos olharam e eles disseram assim: o que ele vai falar agora, pela postura, pela maneira, pela expressão, pela forma como ele está se conduzindo, o que ele vai falar é algo extremamente importante, é a palavra de Deus. Então, vamos nos aproximar, vamos nos assentar e vamos ouvir a palavra do Senhor. Nós precisamos priorizar isso, nós precisamos zelar por isso, precisamos ter cuidado. No dia que você vê alguém que não tem esse amor, esse apego, essa reverência, essa postura, essa atitude, esse anelo pela palavra de Deus, duvide da conversão dessa pessoa. Eu lembro que uma vez eu ouvindo o bispo Robson Cavalcante, ele citou um exemplo interessante, foi até aqui em Pirangi. Ele disse que em um congresso tinha um irmão, um pastor, que estava correndo para lá e para cá, resolvendo as coisas do congresso. Ia para lá, vinha para cá e tal, e aquela coisa. E aí um outro pastor chegou para ele e disse assim: fulano, quando é que você vai parar de correr de Jesus trabalhando para ele? O pastor teve um choque. Quando é que você vai parar de correr de Jesus trabalhando para ele? Porque você trabalha aqui nesse congresso, mas eu não vi você sentar para ouvir a palavra do Senhor. Irmãos, abrindo um parênteses aqui, quando o diácono está de serviço, como é o caso de da Silva, ele está resolvendo uma coisa, vai ali, vai acolá, tem alguma coisa para fazer, eu entendo. Agora, se tem uma coisa que eu não consigo entender, é quando eu vejo pessoas na igreja, principalmente a liderança, quando na hora da mensagem, da palavra de Deus, a pessoa está no outro mundo, com a cabeça lá fora. Ela não consegue focar. Ela não consegue sentar, ela não tem prazer de parar e de ouvir e de receber a palavra de Deus. Eu estou falando da palavra de Deus.
Quando a palavra de Deus está sendo exposta com fidelidade. Não é conto da carochinha, piada, histórias. É a palavra de Deus. Então, meu irmão, em nome de Jesus, guarde isso no seu coração. Se você é um verdadeiro discípulo, o verdadeiro discípulo, ele tem prazer na palavra de Deus. Ele deseja estar na casa de Deus. Ele escuta a palavra de Deus. Ele ama a palavra de Deus. Quando ela está sendo pregada com fidelidade, com poder, na autoridade do Espírito Santo. Então nós temos aqui o público, os discípulos, a igreja, o povo do Senhor, a igreja que é alimentada com a palavra do Senhor. Meus irmãos, a igreja não precisa de outra coisa, por favor. O que nós estamos vendo hoje é a palavra sendo substituída por tantas coisas que não vai fazer diferença na sua vida. Que na hora da prova, na hora do luto, na hora do choro, na hora do aperto na sua vida, a piada não vai fazer diferença, o teatro não vai fazer diferença, a reuniãozinha social não vai fazer diferença. O que vai fazer diferença na sua vida é a palavra de Deus. A palavra de Deus. Então a gente precisa acordar. Eu fico triste, meus irmãos, e eu sei do peso do que eu digo aqui no púlpito e das consequências, mas eu não me preocupo com isso, não. Eu fico triste, por exemplo, quando alguém ama mais a departamental, seja da SAF, seja da UPH, seja da UMP, seja de qualquer sociedade, mas não ama o culto. A reunião da sociedade interna, a departamental, a sociabilidade, a pessoa não perde. Mas o culto a Deus, a exposição da palavra de Deus, onde a palavra de Deus está sendo pregada, a pessoa não valoriza. E isso é um péssimo sinal. É um péssimo sinal. O público aqui, as multidões, carentes, sedentas, aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor, mas quem vai se aproximando são os discípulos, porque eles querem mais, mais e mais. É claro que do meio daquela multidão, quando o sermão termina, você vai ver que muitos creram, que muitos naquela multidão ficaram maravilhadas, porque eram as verdadeiras ovelhas do Senhor Jesus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Então, o pregador, os ouvintes, a multidão de um modo geral, mas no meio dessa multidão, os discípulos. E dentre os discípulos, a liderança, os apóstolos. E isso não é por acaso. Porque se a palavra de Deus é proclamada para todos, para a multidão, e aqueles que vão se apegar a essa palavra são os discípulos, mas principalmente os que devem ter um compromisso irrestrito com esta palavra são aqueles que serão chamados para a liderança. Os apóstolos. Veja que são os apóstolos que estão sentando-se aos pés do Senhor. O Senhor vai ensinar, vai treinar, vai instruir, vai trazer todas essas informações para eles. Vai abrir a cabeça deles e colocar a palavra de Deus ali, inculcar a palavra de Deus. A liderança precisa da palavra de Deus. Presbítero, diácono, líder de sociedade interna tem que conhecer a palavra de Deus, tem que estudar a palavra de Deus, tem que amar a palavra de Deus. Mas tem muitos que conhecem mais a Constituição ou o guia da sociedade do que a palavra de Deus. E aí tem alguma coisa errada. Quando você tem mais prazer nos livros, por melhores que eles sejam,
ou quando você tem mais prazer nos códigos de leis dos homens do que na palavra de Deus, tem alguma coisa errada com você. A liderança precisa ter esse apego à palavra, de meditar na palavra. Mas a terceira coisa, para a gente concluir, nós temos o pregador, o mestre dos mestres, nós temos os ouvintes, a multidão, dentre a multidão os discípulos, dentre os verdadeiros discípulos, nós temos a escolha dos apóstolos, da liderança, da base da igreja, aqueles que serão os responsáveis pela proclamação da palavra, pela evangelização do mundo, esses homens que estão sendo instruídos pelo Senhor para levar a palavra. Mas aí nós temos aqui o conteúdo da aula, a mensagem. E veja que coisa maravilhosa, meus irmãos, porque o que o texto coloca para nós é que, ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. Jesus disse. E ele vai pregar esse sermão. Ele vai dar essa aula. Ele vai trazer essa parênese na ordenação dessa primeira turma do colégio apostólico, do seminário ali da Galileia, de Jerusalém, do povo de Israel, do povo de Deus. Ele vai trazer os princípios, a plataforma, as leis do reino de Deus. E vale a pena você sentar para ler essa mensagem. Eu não vou entrar aqui na discussão se ele pregou de uma só vez, ou se o que nós temos aqui é uma coleção de ditos, de ensinos, de diversos sermões de Jesus, e aí Mateus juntou tudo e colocou aqui, como se fosse um único sermão. Não quero entrar nesse detalhe. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é, faça a experiência de hoje à tarde, durante essa semana, sente-se num lugar tranquilo, abra a sua Bíblia e comece a ler Mateus capítulo 5. E leia o capítulo 5, o capítulo 6 e o capítulo 7, o Sermão do Monte. Leia, releia, leia de novo. Medite no que você está lendo. Ore diante do que você está lendo. E com certeza a sua vida nunca mais será a mesma. Nunca mais. Porque, como eu disse, o que nós temos aqui não é uma aula qualquer. Não é um ensino qualquer. O que nós temos aqui é a lei de Deus sendo trazida e aplicada para os nossos corações. O real sentido, a aplicação fiel da lei para a nossa vida. Onde Jesus coloca diante de nós esses princípios do reino de Deus para os súditos desse reino. E aí eu concluo dizendo que o que mais impactou aquelas pessoas em relação a essa mensagem que Jesus pregou é que, diferente de Moisés, do primeiro legislador de Israel, que quando subiu o monte, aquele monte fumegava, aquele monte ninguém podia tocar nele, ninguém podia se aproximar dele, porque se aproximasse e tocasse no monte, morreria. Ele estava recebendo a lei de Deus para o povo. Mas naquela lei tinha as maldições para a vida daquele povo. Se aquela lei não fosse cumprida, não fosse obedecida. E aí você olha para a lei, para o Antigo Testamento, e você vê aquele código de leis
que mostram quem nós somos, é uma radiografia da nossa vida. A lei foi dada neste primeiro momento, não para nos salvar, mas para nos mostrar que nós somos pecadores. É uma radiografia da nossa alma, e aí ela vem com todas as implicações e as maldições. O Antigo Testamento se fecha no livro de Malaquias, e as últimas palavras é maldição. Mas aí o Novo Testamento está se abrindo. O novo Moisés, o verdadeiro legislador de Israel, aquele que é, de fato, quem deu a lei para o povo e agora vai aplicar essa lei para a vida do povo da forma correta, o verdadeiro sentido. Ele sobe o monte. Não tem trovões, relâmpagos, não tem todo aquele cenário assustador do Antigo Testamento. É algo calmo, sereno, tranquilo. Não há sombra aqui. E quando ele abre a boca e começa a falar, ele não fala sobre maldição, ele fala sobre bênção. Ele não fala sobre tristeza, ele fala sobre felicidade. Ele não traz uma mensagem para repelir as pessoas, ele traz uma mensagem para atrair aqueles que são súditos do reino. Ele traz uma mensagem de consolo, de conforto, de direção para a vida daquele povo sofrido. Ele começa a falar sobre as bem-aventuranças. As bem-aventuranças, meus irmãos, abre esse sermão. As bem-aventuranças, como diz o pastor Hernandes no seu comentário desse texto, é esse portão dourado que abre as portas deste palácio, que é o Sermão do Monte, que nos vai pegar pelas mãos e nos fazer caminhar por cada compartimento deste palácio da revelação divina, que nos vai fazer enxergar quem nós somos diante de Deus. Eu não vou expor as bem-aventuranças, mas eu queria deixar claro para você aqui, de início, eu não vou expor agora, mas eu queria deixar claro para você de início que aqui nós não temos passos para ser feliz, como muitas pessoas pensam. Até porque isso aqui, como eu disse, não é para o mundo, é para a igreja. Ele está falando para crente, está falando para servo de Deus. Aqui não são passos para ser feliz que você pode ensinar para um descrente para ele ser feliz na vida, ou passos para a salvação. As bem-aventuranças são características, são marcos ou marcas que definem o cidadão do reino de Deus. Ele não está dizendo aqui que você vai cumprir alguns princípios que estão aqui para se tornar cidadão do reino de Deus ou ser salvo. Ele está descrevendo, aqui são as características, as marcas de um cidadão desse reino. E o que ele está dizendo é que o cidadão do reino dos céus, ele é bem-aventurado, ele é feliz, ele é super feliz. Porque a palavra aqui, ela não está numa declaração, ela está numa exclamação. Oh, quão felizes! Felizes são, não serão, são felizes. Então, aquela moça que conversou com o presbítero Gutenberg, que está procurando a felicidade, ela está procurando a felicidade porque ela ainda não se tornou uma cidadã do reino dos céus.
Porque no dia que ela tiver um encontro com Jesus, a vida transformada por Jesus e pertencer a esse reino, ela será bem-aventurada, feliz, super feliz. Ela terá essa felicidade plena, que independe das circunstâncias, que independe de qualquer coisa na nossa vida. A expressão que ele utiliza aqui na língua grega é makarios, que significa bem-estar, que significa estar bem, ser bem-sucedido. Mas a ideia de makarios aqui é que, pelo fato de você estar bem, você é feliz. E esse feliz aqui é independente das circunstâncias. É a palavra que se utiliza no Antigo Testamento, ashre, que aparece em vários momentos como bem-aventurados, felizes, super felizes. Essa palavra era utilizada, a palavra makarios, para a felicidade dos deuses. Uma felicidade supra-humana, além do humano. Uma felicidade que só Deus pode dar a cada um de nós. Mas quem são os felizes? Olhe para a sua Bíblia. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Eu termino esse sermão perguntando para você: você é uma pessoa bem-aventurada? Você é uma pessoa feliz? Você é uma pessoa realizada na vida? Você é uma pessoa que pode dizer: eu tenho essas características, eu sou pobre de espírito, não pobre materialmente, não pura e simplesmente humilde, mas alguém que olha a sua vida diante de Deus e diz: diante de Deus, eu sou um eterno dependente, eu preciso dele. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Você chora pelos seus pecados, pelos pecados dos outros, pelo pecado da igreja, pelo pecado do nosso país. Quando eu me vejo como pobre, a consequência natural é chorar. Você é manso? Você já foi, entre aspas, domesticado pelo Evangelho? Se você é pobre, se você chora, você é manso, você é domado. Você é alguém que tem fome e sede de justiça? Não o justiceiro, não justiça dos homens, mas você tem fome e sede da justiça de Deus? Da lei de Deus sendo implantada e o árbitro da nossa vida? Você é misericordioso? Consigo você é, né? Nós somos misericordiosos com cada um de nós. Olhamos no espelho e exerce misericórdia consigo mesmo. Mas você é misericordioso com seu irmão? Com a igreja? Como você é? O juízo, diz Tiago, será sem misericórdia para com aquele que não usou
de misericórdia. Quando você chegar diante de Deus, Deus vai tratar a mim e você de acordo com a régua que nós medimos a vida do outro. Você foi sem misericórdia com o outro, Papai do céu vai julgar você com o padrão que você estabeleceu para o outro. Você é um pacificador? Você promove a paz? Ou você promove a guerra? Ou você leva a desunião, divide a igreja, divide famílias? Você é alguém que está disposto a sofrer perseguições por causa do reino de Deus, do nome de Jesus, a perder emprego, família, casas? Você é limpo de coração? Você pode olhar para o seu coração e dizer: apesar de eu ser pecador, mas meu coração foi transformado pelo Evangelho. Eu sou uma nova criatura. Meu coração está limpo diante do Senhor. Que Deus nos ajude a olhar para esse sermão, começando pelas bem-aventuranças, e aprender aos pés do Mestre como devemos viver a nossa vida cristã. Que o Espírito Santo de Deus aplique a palavra no nosso coração.